Fala galera, beleza? Boa noite. Mais uma live aí do projeto que não fazendo uma contratação pública. Episódio de hoje: governança e sustentabilidade. Vamos chegando aí para mais uma live hoje com o professor Paulo Alves. Uma grande honra ter o professor Paulo Alves aqui nessa live. Boa noite, boa noite. E vamos nessa, para cima, força e coragem. Boa noite, pessoal. Mais uma live do projeto que não fazer numa contratação pública. Hoje o episódio vai ser governança e sustentabilidade. Vamos chegando aí. Fique à vontade aí. Esperando que a professora Keila chegar. E o professor Paulo Alves também. Vamos ficando aí, vamos chegando. Boa noite, boa noite. E aí, amiga, tudo bem? E Boa aí, noite. tudo bem? Boa noite. Tranquilo? Ei, dia puxado, correria, deixa eu sentar esse aqui, o meu aviãozinho aqui, ó. Dia puxado, correria. A professora Keila caiu, hein? Boa noite, professor Paulo Alves. Deixa eu já convidar aqui. Vamos chegando aí, mais uma live do projeto que não fazendo a contratação pública. Episódio de hoje: governança e sustentabilidade. Deixa eu achar aqui já a professora Keila, daqui o professor Paulo Alves. Cadê a professora Keila? Professora Keila. Professor Paulo Alves, boa noite. Que honra tê-lo aqui nessa live. Como é que você está, meu amigo? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra conhecê-lo pessoalmente também lá em Brasília. Excelente palestra lá. Não, foi um prazer também te conhecer, meu amigo, e caminhar contigo aí. Você está aqui na terrinha. Muito bom aqui recebê-lo, com certeza. E um prazer agora estar participando dessa live contigo, com a professora Keila também. Eu convidei aqui Uma... já a professora Keila, acho que ela caiu, vamos ver se ela vai voltar aqui, Tranquilo, tá bom? sem problema. Eu também não estou conseguindo lhe ver. Daqueles bugs do Instagram, né? Ah, sim, Acaba que fica que escuro. isso, eu não estou te enxergando, mas não tem problema não. Estou te ouvindo com clareza e exatamente o público aí está vendo a gente, então isso aqui importa no final das contas, né? Ah, com certeza. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, professora Keila, acho que está acontecendo alguma coisa aqui no Instagram agora, porque realmente deu um bug aqui. Só um momento, por favor. Nada, tranquilo, vamos lá. Keila, Keila, Vai dar Keila. certo. Acho que eu vou. Só um momento, falou, professor. Professora Keila, aqui, aceitei. Vamos lá. Professor, um tema bastante interessante. Eu venho pesquisando, assistindo aí a matéria do senhor aí. Conteúdo que dá muita estrutura para poder atuar em vários pontos da contratação pública. Sem dúvida, independentemente se você é um pregoeiro, um agente de contratação, independentemente se você atua como um fiscal, principalmente equipe de planejamento, é um tema aí que dá muita visão, muita estrutura e com certeza ajuda de maneira inequívoca a produção de processos que de fato tragam ali o objeto, mas não de qualquer forma, né? Traga o objeto de forma qualificada, de forma que potencialize aí a administração, seja um órgão ou entidade. Então, é uma matéria que empolga quando você começa a mergulhar e ver ali as estruturas. Então, eu venho acompanhando aí, estou me interessando muito. Professora Keila, boa noite. Boa noite, pessoal. Caiu aqui, né, a conexão, a internet. Oi, professor Paulo Tudo Alves, bem. tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui conosco. E vamos lá, Eu que tenho a Cristiano. honra, obrigado. Vamos lá, vamos Isso começar a é nossa lindo. live aí. Bom, pessoal, o pessoal já acompanha a gente aqui do projeto.
o que não fazer numa contratação pública. E hoje temos aí a presença do professor Paulo Alves para falar sobre governança e sustentabilidade. Vou fazer aqui falar aqui o currículo do professor Paulo Alves aqui. Bom, professor Paulo Alves, presidente da Companhia de Soluções e Inteligência Governamental, CSI, diretor-presidente da Companhia Brasileira de Governança, servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça por 2 décadas, ex-titular da Unidade de Auditoria Operacional e Governança do Conselho da Justiça Federal, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo Contemporâneo, mestrando em Ciências Jurídicas, Master of Sciences em Legal Studies, com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University, Flórida, Estados Unidos. Extensão em Auditoria Governamental, Gestão de Riscos e Auditoria baseada em riscos pelo ISC/TCU, e Tutoria e Docência pela CEJ-CJF. Instrutor em várias aqui, capacitações em várias unidades, dentre elas aí já deu instrução na AMAN, pelo que eu estou vendo aqui, pós-graduação do SES, enfim. Professor Paulo Alves aí, com a gente aí, um currículo aqui. Tem gabarito, né? Crispim, tem gabarito. É uma honra ter o senhor aqui. Para falar de governança, sustentabilidade. Pense, vamos lá, que hoje a live hoje é de peso. Não, e doutora Keila, e a partir de hoje vai constar nesse currículo aqui que eu fiz uma live com o doutor Crispim, com a doutora Keila, certamente vai ser motivo de muita alegria para mim. Tá? Mas obrigado pelo acolhimento de vocês, obrigado pelo convite. Eu estou aqui acompanhando já as lives, algumas das lives que vocês fizeram, lives muito, ao mesmo tempo, junto esse aspecto da descontração, de um ambiente de amigos, com conhecimento profundo. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. E manda abraço aí, que eu sei que vocês têm uma pauta preparada para poder a gente versar. Só não antes, sem deixar de mandar um abraço para o querido Hermes, que está aqui, grande amigo, para o doutor Vilas, também presente aqui, doutor Belílio Melo, que está sempre acompanhando a gente também nas redes, professor Vanderlei Oliveira, do grande estado de Rondônia também, meu colega do Poder Judiciário, da Auditoria. Então, muita gente boa passando por aqui, um abraço para todos. Por favor, meus amigos, estou à disposição de vocês, vamos começar. Vamos lá, a gente sempre começa aqui de prática pedindo uma dica geral sobre contratações públicas, podendo ser do tema ou de maneira ampla, e queria já perguntar ao professor Paulo Alves aí uma dica para quem está aí navegando aí nas contratações públicas. Boa dica. Eu acho que eu não consigo me desvincular muito não, Crispim, desse tema que eu abordo. Como eu estudo muito, eu estou percebendo algumas coisas que a gente precisa alertar. Eu estava hoje, agora, passei o dia ministrando a superintendência do Banco do Brasil aqui em Brasília, na sede, falando com o pessoal do nível tático e do nível estratégico da alta administração lá do banco. E semana anterior eu estava num evento que eu coordeno falando sobre a governança com representantes da administração direta autarquia fundacional. Então, nesse contexto, qual é a dica que eu dou? Não negligencie a governança das contratações. Por quê? Porque os órgãos de controle estão de olho nisso, tá? E talvez essa seja uma motivação mais pragmática, porque, de certa forma, a gente se movimenta quando a gente está com medo do controle. E nesse caso, não sei dizer, mas é uma boa notícia, porque que seja por medo do controle, ou que seja por qualquer outra motivação, mas avançar em governança é importante. Para ontem, recentemente, o Acordo 2154 do TCU, de relatoria do ministro Zinler, grande amigo, grande referência nacional hoje, coluna no Brasil nesse tema, ele foi relator do Acordo 2154, no qual se disse que os principais entraves à implementação da nova lei estão nos elementos estruturantes de governança. E essa conclusão a que ele chegou é uma conclusão que vem de onde? Que vem
de um levantamento da Tricom feito junto a 2.500 municípios. E o resultado desse levantamento mostrou que muitos desses municípios que foram avaliados pela Tricom, eles já tinham regulamento de licitações e contratos. Só que o problema é que faltava nesses regulamentos os elementos estruturantes de governança, que, de acordo com o próprio TCU, são entraves à implementação da nova lei de licitações e contratos. Então, uma dica rápida: corra atrás da implementação da governança, tá? E antes que me perguntem, sim, ela é possível para os municípios brasileiros, porque tem muita gente entregando por aí a afirmação falaciosa, mentirosa, de que a governança não é possível nos municípios. Ela é sim e já está acontecendo. Aqui nessa sala, eu tenho, por exemplo, a querida doutora Heloísa Aquino, que acabou de se manifestar aqui. Um abraço para a Elo, que tem andado o Brasil afora, do Nordeste ao Sul do país, implementando governança na prática nos municípios, elaborando planejamento estratégico que muitos municípios nunca tiveram. Então a gente está desconstruindo uma falácia. A falácia de que governança não é para os municípios. Governança é primeiro para os municípios. As pessoas estão vivendo lá, as pessoas buscam resultados lá, e isso é muito importante para a administração. Tá? Sem dúvida. E, professora Keila, uma dica rápida aí? Bom, não dá para fugir do tema, né, pessoal? Então, a dica vai de encontro ao que o professor Paulo Alves tem falado. Nós, antes, tínhamos uma concepção de que implantar uma nova lei no cenário que vivemos hoje seria algo praticamente impossível. A gente viu aí que ela foi prorrogada, né, a vigência dela, se manteve a 866 por um tempo, por medo do novo, medo da mudança. E a mudança, de um jeito ou de outro, ela precisou acontecer, e ela aconteceu. E hoje a gente vê que a própria estrutura de governança e sustentabilidade, ela é algo que já é falada há muito tempo. Porém, a administração pública, ela só está começando a ter essa vivência agora. E aí entra nesse contexto. Não é possível para um município, não é possível para um estado pequeno conseguir implantar. Tudo é possível, basta a gente querer. E para querer, a gente precisa estudar o órgão que a gente atua e, a partir daí, começar a criar políticas públicas para desenvolver esse mecanismo. Então, hoje a minha dica é, como o professor falou, corra atrás de implantar, porque quem ganha é você, ente público, e os munícipes que dependem de você. Excelente. A minha dica também vai nesse sentido também. Vale a pena despender energia para poder estruturar a governança aí no seu órgão, em sua entidade, porque no final vai te dar segurança, vai te dar respaldo e vai trazer resultados bastante eficazes ao seu órgão. Então, trabalhar em não se fazer a governança vai te gerar um medo em trabalhar com licitações e contratos. Quando você trabalha pensando em estruturar a governança, sem dúvida, os agentes envolvidos ali naquele processo terão mais proteção pelo próprio processo construído, estruturado com os mecanismos de governança. Então, a energia que se gasta para poder implementar, ela depois vai vir recompensada com um trabalho mais tranquilo, porque vocês estão fazendo de forma bem estruturada ali o seu metaprocesso, né? O macro processo de contratação, norteado ali pela bússola da governança. Então, vale a pena gastar energia agora para você poder depois trabalhar com mais calma aí com as contratações públicas, sem aquele medo do controle, igual o professor disse aí inicialmente. Então, uma dica rápida aí, no sentido aí dos meus professores. Bom, quero aqui passar para a primeira pergunta. Professor e professora, nós sabemos que a lei 14.133 de 2021 é uma lei mais do que lei de licitações e contratos, né? Eu ouso dizer que é uma lei também de governança. Ela traz esse aspecto dentro dela. Professores, por gentileza, professor Paulo Alves, primeiro, qual é a definição da governança, a definição aí, do jeito que o senhor queira trazer para a gente, e se a governança, ela se mistura com a definição de gestão? Perfeito, muito boa pergunta para a gente começar. Queria mandar um abraço aqui para o professor Sérgio Santiago,
está presente aí, também muito engajado com a governança. Mandar um abraço para a querida professora Luana Carvalho, que é uma autoridade no tema, porque o implementou na prática, inclusive na Justiça Federal, enquanto servidora que é. E existe um conceito clássico de governança que a gente encontra no referencial básico de governança do TCU e no decreto 9203, governança pública, mecanismos de liderança, estratégia de controle, pós em prática e tal. Se você quer falar de governança das contratações, a portaria 8678 de 2021 da SEGES entrega um conceito muito legal, que ele adapta esse conceito clássico e fala que a função da governança das contratações é aplicar esses mesmos mecanismos para avaliar, direcionar e monitorar agora as contratações. Eu gosto de simplificar esse conceito. O que é a governança das contratações para mim? É garantir que em todas as minhas contratações, da menor a maior, do alfinete ao foguete, você tenha o cumprimento do interesse público. Só que, vem cá, como é que eu manifesto, como é que eu atinjo o interesse público na minha contratação? Quando essa contratação está alinhada com a minha estratégia. E eu presumo que a minha estratégia, que o meu planejamento estratégico é uma manifestação do interesse social. Porque, veja, é uma cadeia, uma concatenação de ferramentas de planejamento. Como diz a querida Tatiana Camarão, conversava com ela por telefone agora há pouco, antes de vir aqui, antes de chegar para a live, a querida Tatiana Camarão fala que fazer governança é planificar a gestão. É dar previsibilidade para a gestão. Eu complemento essa visão com dar previsibilidade para a gestão. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso abandonar a síndrome de bombeiro, onde eu faço tudo no improviso, estou correndo para apagar incêndio o tempo inteiro, onde tudo é para ontem, e passo a dar previsibilidade para a gestão. E eu só contrato aquilo que efetivamente se alinha com a minha estratégia e presumo que a minha estratégia coletou o interesse público. Então, o que é governança? De forma ampla, um processo de escuta ativa do interesse social e transformação disso em diretriz, em objetivo, em meta. O que é a governança das contratações? Tomar essa estratégia alinhada ao interesse público e só contratar aquilo que está alinhado à minha estratégia. É por isso que duas vezes, a nova lei de licitações fala de alinhamento das minhas contratações com planejamento estratégico. Fala isso uma vez no artigo 11, parágrafo único, que os amigos professores fazem bullying comigo e falam que a emenda Paulo Alves, tanto que eu falo do artigo 11, parágrafo único, e também lá no artigo 12, inciso 7. Exatamente o dispositivo que fala sobre a construção do plano de contratações anual. E ele diz lá com muita clareza que o objetivo do PCA é alinhar as contratações ao planejamento estratégico. Certo? E aí, respondendo à sua primeira parte da pergunta, professor Crispim, é que eu respondo, essa é uma lei de governança? Eu tenho plena convicção que sim. E vejo com muita clareza que os gestores que estão tomando apenas como uma lei procedimental de licitação, eles estão falhando na sua implementação. E por que eles estão falhando? Porque eles estão deixando de considerar os mandamentos desses elementos estruturantes da norma. Minha querida amiga professora Luana fala isso. Os elementos estruturantes da norma são os de governança. Então o pessoal está pulando o artigo 7º que fala de gestão por competências. O pessoal está pulando vários artigos da lei, principalmente o 69 caput, que fala que você tem que ter práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos, e isso é política de gestão de riscos, efetivamente. Todo mundo está pulando os dispositivos que falam de promoção de um ambiente íntegro e confiável, e isso é programa de integridade. Todo mundo está pulando os dispositivos que falam que a gente tem que perseguir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e aí estão deixando de considerar a elaboração do plano de logística sustentável. Então tem um monte de mandamento de governança espalhado, e a gente está focado no quê? Apenas no procedimento. Eu não estou falando que procedimento não é importante. Eu estou falando é que, com um foco excessivo no procedimento, está fazendo a gente esquecer os elementos que a lei está trazendo como obrigatórios, que são de governança.
Só para Exatamente. agregar um ponto aí que o senhor disse, esse foco no procedimento, é como eu falei lá no início, ele vai trazer a administração até o objeto. Ó, a administração conseguiu o objeto. Às vezes o gestor está de olho no objeto. Só que esse objeto está vindo sem qualificação, no sentido de trazer à administração um objeto que vai estar ali vinculado a um preço, realmente, um preço de mercado, não sobrepreço. Está empregado ali os requisitos de sustentabilidade. Aquele objeto ali ele foi feito com compra compartilhada ou não? Será que deveria ter essa possibilidade? O gerenciamento de risco foi feito 100%? Será que vai haverá um aditivo depois? O que houve ali? Não é só o objeto, né? Então a gente vê que a governança ela traz, na minha visão, ouso dizer, esse aspecto de segurança para não só a entrega do objeto, mas o objeto sendo entregue com o recurso adequado e o recurso adequado vai possibilitar essa mesma administração a obter novos objetos vinculados ali à sua atividade finalística, ou seja, vai entregar mais política pública e vai resolver mais problema interno da própria administração. Exatamente, né, meus amigos? E no final, né, a gente vê que quem ganha são os munícipes, é a sociedade como um todo. E eu estava até lendo um artigo esses dias, onde fala que a sociedade ela é o pilar da fiscalização da governança. Ou seja, é ela quem no final vai receber aquela política pública que foi desenvolvida ali, preparada pelo órgão. Então, a ela cabe também o poder de fiscalizar, de saber se, de informar se realmente aquilo ali foi, supriu a necessidade existente, né? Então, a gente vê que vai além de um simples objeto, de uma simples contratação, voltada somente para satisfazer uma necessidade, como o professor colocou, emergencial. Então, é algo muito maior. Então, a gente está voltado à governança como um todo, desde a própria administração ali dentro, de riscos, até mesmo a finalidade fim, né? Então, falando nisso, nesse contexto, a gente sabe que as relações entre a governança pública e a sustentabilidade, ela ainda é embrionária em alguns órgãos, para alguns órgãos públicos, né? E essa junção desses dois temas, por si só, são complexos e não suficientemente disseminado entre os órgãos públicos. O senhor considera que este é um desafio para os gestores públicos, uma vez que a nova lei de licitações, ela veio ancorada à ideia de eficiência, eficácia e efetividade? E aí, professor Paulo Alves? É muito interessante, porque você falou de 3 dimensões do desempenho. Exato. Eficiência, e pensa a relação entre aquilo que eu tenho disponível como recurso e aquilo que eu entrego como efetivo produto, entrega da minha atuação. Quanto melhor essa relação entre insumos e produtos que eu entrego, maior é a minha eficiência. A eficácia fala sobre o alcance dos resultados planejados. E a efetividade fala sobre o impacto que a minha atuação gera no cidadão proprietário. Então, quando a gente pensa sustentabilidade, e é um tema que vem a reboque nesse macrocosmos da governança, a gente pensa num elemento que é a expectativa social. E aí, por coincidência, estava falando sobre isso agora há pouco. Falei que Tati ligou para mim, estava falando sobre isso com ela agora, no telefone. Que a gente tem um evento de ESG para palestrar junto depois de amanhã. E a própria ideia de ESG, que é essa ideia do environmental, social and governance, que é o ambiental, o social e a governança. Estabelecer diretrizes que tenham a governança como sustentáculo, mas que tenham a sustentabilidade como diretrizes a ser perseguidas. Sustentabilidade na sua dimensão ambiental e na sua dimensão social. Essa ideia de ESG, ela está intrínseca à lei, mas eu acho que é mais importante a gente falar em sustentabilidade do que o ESG, porque o ESG é um elemento, é um conceito que vem do mundo corporativo privado e que pensa em interações empresariais para aquisição de participação acionária, para fusões empresariais. E sustentabilidade
é um elemento que a gente já trabalha há muito tempo. Eu falo em alguns eventos, o pessoal chega com a ideia de ESG como se fosse novidade, e a gente está desde 2010, por força normativa, elaborando o plano de logística sustentável no judiciário de onde eu vim. Então, trazer a sustentabilidade como parte da gestão já é assunto antigo. E que a gente precisa é garantir que as nossas contratações, elas persigam esses requisitos de sustentabilidade. E aí eu sempre falo, vamos abandonar aquela ideia de uma sustentabilidade monocromática. Eu falo que sustentabilidade não pode ser verde só. Porque a sustentabilidade é sim ambiental, mas ela também é econômica, social e cultural. E essa visão quadridimensional de sustentabilidade, a gente já desenvolve há bastante tempo. Nos planos de logística sustentável, que, repito, somos há quase 2 décadas obrigados por norma do Poder Judiciário a fazer. Exatamente para poder trazer como elemento de toda a gestão. Então, no final das contas, a sustentabilidade tem tudo a ver com a governança, porque ela manifesta essa expectativa intrínseca da sociedade de que eu trabalhe em prol da preservação do meio ambiente, trabalhe em prol do bem-estar social, trabalhe em prol de contas ajustadas dentro de cada uma das nossas organizações, que seria esse viés da sustentabilidade econômica também. Então, sustentabilidade e governança têm tudo a ver. Mesmo que você não acredite na ideia da ESG, que inclusive tem muita gente apostando que o ESG vai vir e vai passar por nós, ok? Mas a sustentabilidade, enquanto elemento anterior a isso, certamente permanecerá, ok? Eu sei que é muita assim, coisa para a gente debater, e a gente vai criar uma oportunidade da gente estar junto, sentado em volta de uma mesa, tomando um suco de maracujá ou um negócio mais forte, quem sabe, mas é um assunto que a gente precisa desenvolver. Essa ideia de que a sustentabilidade está conectada com a governança, independente se o ESG vai ficar ou não conosco. A sustentabilidade já existia e vai continuar existindo enquanto elemento que deve ser integrado a toda a gestão e também às nossas contratações. Eu vou usar aqui, agregar aqui a seguinte visão, né? Por que é essa ligação entre governança e sustentabilidade? Essa ligação, ela vem de querências da sociedade que depositou no Estado a ideia de seguinte: Estado, preciso que você atenda os meus anseios. Então, o Estado movimenta um grande número de contratações, um grande número de recursos, e tem que ficar atento ao quê? A questões econômicas, sociais, culturais, e não só o verde, porque é um clamor social. A sociedade ela quer que esses recursos sejam aplicados e voltando para ela em quê? Em questões sociais, em questões econômicas, em questões culturais. Por quê? Porque o Estado é o grande player. O Estado é um grande player. Ele está comprando de todo mundo. Ele está comprando através das licitações. Pô, se o Estado é um grande player, ele tem que usar isso a favor dele. Em favor de quem? De quem é o dono? Da sociedade. Então, por isso que não é uma perfumaria. E é por isso que eu ouso dizer que está ligado à governança nesse sentido. Pessoal, aquilo apagou ali, ó. Deixa eu falar para vocês que eu fiquei sem energia. A gestão de risco aqui hoje está 0. Acabou de ir embora a minha energia. Mas eu estou conseguindo ouvir vocês. Vamos lá, vamos tocar o barco. É ao vivo, é ao E vivo. a gente... Não, eu achei que ficou legal, ficou uma esfera assim de suspense, que dá para ver só o seu rosto assim, e vai com certeza ficar um negócio, mas com certeza vai atrair mais gente ainda para a live. Mas o Crispim, achei interessante essa sua fala. Sim, pode falar, meu. Aí, voltou, tá vendo? O pessoal aí da concessionária de energia elétrica falou: que dia que eu vou deixar a professora Keila sem luz? Mandaram voltar imediatamente. Gente, que mas é ao vivo, é assim mesmo. Não, quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão. Mas essa conexão, ela é de fato visceral, Crispim. E eu entendo isso, e a própria lei ela trouxe. Quando a gente faz, vamos lá, quando a gente faz uma análise pormenorizada do
dos artefatos de planejamento previstos na lei, e o legislador foi extremamente detalhista na hora de prevê-los, quando a gente olha para o artigo 18, parágrafo 1º, a gente vê requisito de sustentabilidade sendo exigido desde o ETP, ok? Sim. O estudo técnico preliminar já diz que você precisa levantar os possíveis riscos ambientais, tá? E já prever medidas de controle, já no ETP. Quando você vai para o termo de referência, da mesma forma, diversos requisitos espalhados. E eu posso dizer que mesmo antes de você abrir o processo administrativo de contratação, você já tem que ter pensado sustentabilidade. E quem é que entrega esta pré-visão, no sentido de ver antes de abrir o processo? É o plano de contratações anual, influenciado pelo plano de logística Pelo sustentável. LS. E é interessante, doutora Keila, que eu visitava em 2014, em auditoria, um órgão. Parte da minha vida no serviço público, enquanto servidor efetivo do STJ, foi cedido para o Conselho da Justiça Federal, onde eu fui chefe de auditoria. E uma das visitas que nós fizemos a um órgão da Justiça Federal, nós tínhamos lá um plano de logística sustentável que tinha definido como ação programática a eliminação do uso de plástico no âmbito do tribunal. Ó, 2014, hein? Estou falando de ontem, não, estou falando de 10 anos atrás. E aí eu lembro que eles definiram no PLS metas de redução de consumo. Eles não falaram, não deram a canetada e falaram, a partir de amanhã não tem mais copo plástico aqui. Não. Eles falaram, vamos pegar a série histórica e vamos, no próximo ano, reduzir para 75%, baseado na série histórica. No ano seguinte, 50%. No ano seguinte, 25%. Até que, ao cabo dos 4 anos do PLS, a gente chega ao plástico zero. Eu achei plausível, eu achei muito coerente isso aqui. Mas veja, a elaboração, a meta do PLS, ela influenciou diretamente no quê? Na minha demanda anual, na minha contratação anual. Tudo bem que naquela época ainda não tinha um PCA tão forte igual hoje. Já tinha alguns elementos embrionários. Só na TI que tinha PCA na época. Mas veja que a gente já tem um exemplo de como a minha logística sustentável, ela afeta diretamente o meu PCA, que é, a meu ver, a principal ferramenta de governança em contratações. Ok? E não é só o PLS que influencia nesse aspecto de quantitativo. A própria forma como você... E aí, um dos campos do PLS é também um plano para a substituição dos bens e serviços normais por substitutos que sejam sustentáveis. E aí, o descritivo do seu objeto que entra no PCA também será influenciado por este campo específico do PLS. Então, várias são as influências do âmbito da governança, dentro de aspectos pré-processuais. Não é só no ETP ou no TR que você vai colocar elemento de sustentabilidade. Antes mesmo do processo nascer, você já dá direcionamento. Excelente, excelente. Professor, como... Só uma situação rapidinho, Crispim. Como que os municípios que ainda não despertaram para essa, né, para essa preocupação, para essa gestão, né, elaboração de um plano sustentável, como que eles poderiam agora começar a fazer essa elaboração, a buscar, a resolver essa questão para os seus municípios? Isso nós falando em municípios pequenos, né? Foi interessante você falar isso, que eu acho que a primeira atitude que a gente tem que adotar é a de superar, de novo, a falácia, o entendimento enganoso de que não é possível. Esta semana eu estava vendo a minha querida, também é consultora, atua comigo aí andando pelo Brasil, que é a doutora Elane Nunes. Ela estava entregando para um município do interior do Ceará, ok? O quê? Um plano de logística sustentável do município. O município pequeno do interior do estado do Ceará estava lá entregando o plano de logística sustentável. Então, de forma prática, sendo aqui pragmáticos, como é que a gente faz para avançar em sustentabilidade? Eu acredito verdadeiramente, por toda a experiência que eu trago da minha vivência no serviço público, que o PLS é a principal ferramenta de sustentabilidade.
Percebam que ela não se restringe a falar de contratações. Muito pelo contrário, ela pensa a sustentabilidade a nível institucional. E esse pensar a nível institucional faz com que ela influencie minhas contratações. Esse é um primeiro ponto. Mas eu acredito de verdade, doutora Keila, para responder sua questão, que existem outros elementos estruturantes de governança que precisam vir antes. E aqui eu estou falando especificamente do planejamento estratégico. Tá? Todo município tem a seguinte lógica. O prefeito, ainda candidato a prefeito, ok? Ó, falei da doutora Elane Nunes, ela apareceu aqui na live. Um abraço para ela. Acabou de entregar um PLS no município aqui. Tava falando bem de você, viu? Mesmo você sendo flamenguista, doutora Elane, tava falando bem de você. Mas, eu sempre brinco com ela por causa desse time feio dela. Mas veja que trazer primeiro o planejamento estratégico é essencial. Eu estava falando da dinâmica de todos os municípios. Todo candidato a prefeito, ele deposita no Tribunal Eleitoral a sua proposta, as suas propostas. O nome disso é plano de governo. Esse plano de governo se transforma no conjunto de promessas que ele faz frente à população para passar pelo pleito eleitoral. Quando ele ganha, ele tem uma carta de compromisso. Ele tem o plano de governo como elemento para dirigir agora, para ele fazer cumprir as promessas que o elegeram. Só que o plano de governo, ele não tem informação gerencial para conduzir o mandato. E é por isso que a própria Constituição Federal exige, primeiro, que seja feito um plano plurianual, que é uma peça orçamentária, que vai pegar o segundo ano de um mandato até o primeiro ano do mandato seguinte, para trazer ar de continuidade. Só que a própria lei do PPA diz que a partir desse plano plurianual, falo de governança e me emociono, vocês estão vendo, né? Mentira, usei a garganta. É verdade, eu me emociono, mas é que eu usei a garganta o dia inteiro. Hoje, dando aula lá para o pessoal da Superintendência do Banco do Brasil. Mas vamos lá. Quando eu olho para o plano plurianual, se você pegar o PPA de agora, a lei que prevê o PPA da União, você vai ver a lei do PPA dizendo, você precisa alinhar o seu planejamento estratégico com esse plano plurianual. Ou seja, a própria lei do PPA dizendo que ela não é planejamento estratégico e exigindo o desdobramento dele em forma de planejamento estratégico. Então, respondendo a sua pergunta, doutora Keila, antes de querer aplicar os elementos de sustentabilidade, e eu vejo claramente que o caminho é o PLS, eu preciso ter esse elemento estruturante. O quê? Transformar o meu plano de governo em plano plurianual, enquanto exigência constitucional, mas principalmente enquanto planejamento estratégico, que é essa ferramenta que vai orientar o funcionamento da minha gestão. Excelente, Isso mesmo, excelente. professor. Quero mandar E aqui a um... gente... Pode falar, professor, Pode falar, sim. Não, eu quero mandar aqui um abraço aqui pro professor Sérgio, professor Berílio, são entusiastas da matéria aí, professor Saulo que entrou agora também aí. A galera vai participando aí, vamos para cima, força e coragem. Um abraço para a professora Elane Nunes. E vocês já sabem, os nossos ouvintes, dúvidas, querem buscar resolver, solucionar essa questão no órgão de vocês, tem aqui o professor Paulo Alves, né, como a gente falou aqui, é mestre na matéria e tem ensinado, né, os municípios a implantar, de fato, a governança e a sustentabilidade, e como ele bem apresentou, a professora Elane Nunes também tem percorrido os municípios e dado esse suporte. Como a gente conversou aqui, o professor bem explanou com relação à questão do plano plurianual, você vê municípios que não está distante, né, essa questão do fato de você implantar essa gestão de governança, porque você já faz o plano plurianual. O que precisa é revisitá-lo, verificar, analisar se aquilo que foi projetado está sendo cumprido. E se não está sendo cumprido, buscar verificar o porquê, quais são os entraves e o que é que tem dificultado essa execução. E aí, de fato, buscar sanar esses pormenores
para que, enfim, consiga executar o plano que foi elaborado. Perfeito? Beleza. Então, passamos para a Vamos lá. próxima questão, Crispim. Vamos lá. Professor Paulo Alves, a Lei 14.133, de 2021, no seu artigo 12º, inciso 7º, menciona que os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada federação, e aí usa o verbo, no sentido de, no futuro, né? Poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano anual de contratação. Diante disso, eu pergunto ao senhor, é possível um órgão ou entidade implementar a governança das contratações, uma governança eficiente, sem produzir o plano de contratação anual? Eu sempre brinco, Crispim, com o pessoal que tem aula comigo, que existem algumas perguntas que são verdadeiros presentes. Essa é uma delas, tá? Cara, não tem como. Fazer governança sem PCA, não tem como. Sabe aquela música do Claudinho Bochecha? Avião sem asa, fogueira sem brasa e tal. Eu acho que dá para colocar nos versos ali governança sem PCA. Governança das contratações, pelo menos, poderia ser um verso daquela música. Porque, olha só, vamos lá, um raciocínio aqui bem tranquilo para a gente. Acho que todo mundo que está aqui com a gente vai acompanhar esse raciocínio na paz. O artigo 11, parágrafo único, diz que a alta administração é responsável pela implementação da governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive aquelas de gestão de riscos e controles. Governança não é só gestão de riscos e controles, é inclusive gestão de riscos e controles. É uma amplitude. Exatamente. É um aposto, né? Gramaticalmente, aquilo é um aposto que, dentre os processos e estruturas, ele destaca essas duas, mas não é só isso. O sistema de governança envolve integridade, gestão por competências, gestão de riscos, sistema de controle interno, envolve sustentabilidade, envolve uma pancada de coisas. Mas vamos lá. Quando o artigo 11, parágrafo único, fala dessa governança, cuja implementação é obrigatória, porque lá está o verbo dever, ele diz que um dos intuitos da governança das contratações é alinhar as contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias. Está dito no artigo 11, parágrafo único. Então, a governança que é obrigatória, ela alinha o tripé estratégia, contratação e orçamento. Vamos ficar com essa informação. Vamos para o artigo 12, inciso 7. Ele vira e diz assim, o plano de contratações anual poderá ser elaborado pelo órgão responsável pelo planejamento em cada ente federativo a partir do DFD. E aí, na sequência do texto legal, se diz, o intuito do PCA é qual? Alinhar as contratações ao planejamento estratégico e subsidiar a elaboração da lei orçamentária. Então, o artigo 12, inciso 7, está respondendo ao artigo 11, parágrafo único, dizendo qual é a ferramenta que vai cumprir aquele dever de governança. Só que aí vem o benedito do verbo poderão. Poder, e aí exatamente. Eu vou explicar uma coisinha. Só quem está aqui na live desses dois incríveis professores vai saber dessa informação que eu vou soltar agora. Ok? Ok. Qual é a informação? No processo legislativo, e nós estudávamos a lei antes dela ser lei, nós estudávamos os projetos de lei, até a penúltima versão do projeto de lei, o artigo 12, inciso 7, carregava o verbo dever. O artigo 12, inciso 7, carregava o verbo deverão elaborar o plano de contratações anual. Ocorre que, da penúltima para a última versão do projeto de lei, houve um pleito municipalista no âmbito do Parlamento Federal para que, condição para a aprovação da lei, era colocar o PCA como elemento de elaboração discricionário e não obrigatório, como era na versão anterior. E essa alteração, se vocês repararem, é feita não apenas no artigo 12, inciso 7, mas também no caput do artigo 18, onde se diz que a fase preparatória, que é responsável pelo planejamento das contratações, será feita em alinhamento com o plano de contratações anual, vírgula, sempre que elaborado, vírgula. Ou seja, lá também para o 18 se deu essa ideia de uma suposta discricionariedade. Por quê? Por conta desse pleito, da penúltima para a última versão
do projeto de lei, a gente tem essas duas alterações pontuais para atender esse pleito municipalista para aplicação da lei. Só que o que acontece? O remendo não foi muito bem feito, porque a alteração do 12.7 e do 18 caput não tira uma hermenêutica sistemática que mostra que o PCA é imprescindível. Exatamente por conta disso que eu falei. O 12.7, o PCA, responde ao comando de governança do artigo 11, parágrafo único. E se não bastasse isso, o artigo 5º da lei ainda traz o princípio do planejamento como base. Então, como é que eu vou dizer que o PCA é opcional? Enquanto obrigação de governança e diante do princípio do planejamento. Ok, todo mundo que está aqui na live tem o direito de discordar de mim. Eu sempre brinco, eu defendo até a morte o seu direito de discordar de mim. Mas agora tem uma questão. Se você eventualmente não faz PCA, porque se apega a uma hermenêutica literal e toma o poderão para si como tábua de salvação, eu quero que você pense o seguinte, mesmo que você considere que o PCA é opcional, eu te garanto que você vai ter que fazer outro documento com outro nome que vai cumprir o mesmo papel. Porque o dever de governança de alinhar contratação, orçamento e estratégia está posto no artigo 11. E do artigo 11 ninguém pode dizer que é opcional. Então eu não vou ter PCA porque, teoricamente, ele não é obrigatório. Ok, mas eu vou chamar documento, plano, ursinhos carinhosos, plano de... eu vou chamar de outro nome, mas eu vou cumprir exatamente o mesmo papel que está definido no PCA. Então, cá entre nós, melhor fazer o PCA logo. Bom, eu queria aqui dizer também, professor, que quando eu comecei a caminhar aí no mundo das contratações públicas, o professor já estava fazendo as lives aí no Instagram, eu acompanhava, e tinha lives falando sobre o projeto, eu lembro, muito tempo atrás, lives sobre o projeto, então já se estudava ali muito o projeto. E de fato, professor, quando o senhor fala aí do princípio do planejamento, fica difícil pensar em planejamento sem ter um documento que se consiga colocar para o futuro, no futuro, as contratações que serão realizadas, né? Fica difícil prever, fica difícil produzir artefatos com qualidade, com a previsão das contratações para o próximo ano, aquelas que vão acontecer no início do semestre, aquelas que vão acontecer no final do semestre, para dar tempo aos agentes ali envolvidos no planejamento de fazer uma pesquisa de preço saudável, dá tempo deles fazerem um ETP não burocrático, mas que realmente vá trazer soluções eficientes. Então, pensar em governança sem o plano de contratação anual fica difícil. Vai de encontro à lei. E quando a gente fala do princípio do planejamento, princípio tem força normativa. E nessa hermenêutica que o professor disse, a lei ela tem que ser interpretada, aplicada conforme os princípios. Então, a gente não pode simplesmente, olha, vamos aqui tornar um plano que tem uma natureza, vamos dizer assim, de planejamento, vamos torná-lo facultativo. Então, você não está aplicando os princípios conforme o que estão lá entendidos no artigo 5º. É como penso. Exatamente, meus amigos. E aí a gente vai aqui para a próxima pergunta, que ela está até bem pautada em algo que a gente já até comentou, que como um pequeno município deve proceder para implementar a governança. A gente até comentou aqui algo a respeito, né? Então, olha, vai falar, professor. Não, é que eu fico sempre muito tocado por essa pergunta. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Evaldo Ramos, o Evaldão, gente boa pra caramba, que só ele também faz parte dessa gama terrível de flamenguistas. Ele é um desse time, né? Ninguém é perfeito. Mas essa é uma questão que eu preciso passar por um elemento que é crucial. Você pergunta para mim, como é que faz para um município de pequeno, médio ou grande porte que seja, implementar a governança? Veja, a primeira coisa que precisa acontecer é que a alta administração, ela compre a ideia. Eu acho que a gente que anda pelo Brasil implementando governança, a gente entende isso com muita clareza.
Se o prefeito comprar a ideia, acontece. Acontece. Não importa se o município tem 100 mil pessoas ou 2.000. Acontece. Porque a gente já experimentou o processo de auxiliar gestores de municípios de grande, médio e pequeno porte. Agora, se ele não comprar a ideia, gente, a vida real mostra que não tem como acontecer. Porque a governança, quem tem a responsabilidade de implementar a governança é a alta administração. Sem a alta administração engajada, vestindo a camisa, a gente não consegue. Porque depende da tomada de decisão, depende da avalização, do aval de quem está ali efetivamente executando as atividades de implementação. Então, há um processo de sensibilização e convencimento primeiro da alta administração. Eu tenho a consciência que eu vou a muitos eventos falar de governança e os gestores do nível tático e do operacional me ouvem e saem de lá efetivamente emocionados. Só que a emoção que eles encontram quando voltam para os seus municípios é a emoção chamada frustração, porque eles vêm motivados, inspirados pela fala da governança, ok? E quando chegam lá, se deparam com uma realidade de um prefeito, de um secretário, que não quer nada com nada. E deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Em muitos lugares, não há interesse na chegada da governança, porque a governança limita poder. E eu estou falando do poder patrimonialista, na qual o gestor se acha dono efetivamente da coisa pública. A governança, os repentes patrimonialistas são vedados, são limitados pela governança, que vai dizer que ele precisa motivar o ato, que vai dizer que ele precisa planejar antes de executar. Então, o gestor que quer poder, ele não quer governança. O gestor que se beneficia do caos, ele não quer governança. E, num Brasil heterogêneo igual a gente tem muita gente boa. Mas a gente também tem muita gente que não quer ver o Brasil avançar. Isso dói. A doutora Samira disse aqui, me dói também, doutora Samira. Mas a verdade é que a governança confronta. Olha só, a coisa mais confrontante para mim, na minha visão, é a gestão por competências. Por isso é que eu acho que é a última que vai emplacar. Porque a gestão por competências, ela diz o seguinte, as funções essenciais da gestão, elas devem ser ocupadas mediante a pré-definição de um perfil de competências. O que significa que essas funções essenciais, que geralmente são as grandes funções comissionadas, os grandes cargos em comissão, você vai ter que limitar a designação dessas pessoas a pessoas que tenham competências técnicas e comportamentais pré-definidas para essa ocupação. O que significa que a autoridade pública que nomeava e exonerava conforme o bem-querer dela, vai ter agora limites para essa nomeação. Limites para colocar. Então não vai ser simplesmente aquele parceiro que falou, não, você panfletou para mim a eleição inteira. Vou te dar de presente um cargo. Não, se esse cara não tiver competência para estar ali, ele não vai poder sentar nessa cadeira. Então veja que a governança, ela confronta todas essas estruturas patrimonialistas que a gente vê no Brasil desde o Brasil Império. E esse, talvez, seja o maior problema para a implementação da governança. Eu poderia falar para você aqui, doutor Crispim, doutora Keila, faça o seguinte, implemente o planejamento estratégico primeiro, depois vem com o PCA, garanta uma boa política de gestão de riscos, e esse roteiro estaria certo. Mas eu preciso dizer um negócio antes. Eu preciso dizer, consiga, peça a Deus, busque estratégia para você convencer primeiro quem está lá na alta administração. Porque quando o convencimento acontecer lá, a governança vai chegar. E aí eu encontrei essa semana, que dia da semana é hoje? Hoje é segunda, não foi essa semana não, foi na sexta-feira. Estava palestrando num evento aqui em Brasília. Encontrei com uma prefeita do estado do Ceará, que nós colaboramos com a implementação da governança no município dela. Pouquinho tempo depois da implementação, ela começou a aparecer nos primeiros lugares do ranking de transparência do estado do Ceará, do TCE. Ela começou a ser premiada por várias organizações privadas, várias organizações
da sociedade civil, prêmios relacionados à transparência, à boa gestão, à geração de resultados. Por quê? Porque ela implementou governança, ela vestiu a camisa. Doutora Elane, que está aqui comigo, sabe quem é. Encontrei com ela, dei um abraço nela. Grandes lutas, mas ela comprou a ideia da governança. E os resultados vieram naturalmente. Não artificialmente, não forçadamente, mas naturalmente em indicadores de desempenho. Então é isso. É trazer o convencimento à alta administração, a quem senta na cadeira mais elevada, ao prefeito. A gente está falando muito aqui da esfera municipal, né? Vamos convencer o prefeito, vamos convencer os secretários, convencer o presidente da Câmara e a mesa diretora. Se a gente tivesse o processo de sensibilização desses atores, a governança avança. Romper a cultura organizacional, né, professor? Porque, querendo ou não, a gente vem de uma cultura onde se centralizava muito essa questão do poder, né? Isso. E grande parte dessas pessoas não tinham conhecimento técnico, como a gente até viu aqui a professora Elane comentando. Então, assim, realmente, aquelas pessoas que não são técnicas, elas vão vir com uma cultura totalmente diferente da que poderia estar sendo aplicada dentro da administração e ter um ganho melhor, né? Em premiações, com transparências, até mesmo numa questão assim voltada à questão social entre os servidores, que a partir do momento que você começa a mostrar um trabalho mais voltado para transparência, para dar uma certa autonomia para o servidor atuar, os resultados começam a vir de formas bem diferentes, né? Então, tem até uma pergunta aqui da Rosa. Ela fala: é possível um secretário de uma secretaria em particular, tipo da saúde, poder iniciar esse processo dentro de suas atividades? Sim, Rosa, é possível, porque o planejamento, ele está, né, ligado, ele não é ligado só à alta administração, mas as secretarias, também os secretários, eles também podem implantar essas políticas dentro de cada órgão. O que isso vai chamar atenção para outros também começarem a executar exatamente a mesma política, porque vai começar a ver o ganho que aquela secretaria está tendo com o planejamento aplicado. Porque você ganha em recursos, na economia de recursos. Essa economia de recursos vai fazer você gerar muito mais resultados para aquela população que depende dessa secretaria. Então, assim, todo mundo ganha, né? Ganha a secretaria, ganha a população, ganha outros que vão ter você como espelho. Então, para mim é super possível. Professor Paulo. Ratificar. Doutor Crispim, me perdoe a indelicadeza de me cortar, mas eu quero ratificar essa fala da doutora Keila. É isso. É possível. Eu, inclusive, sou testemunha disso, porque uma unidade da federação, um estado, eu participei desse processo, em sede de docência e consultoria. Porque nós implementamos, olha, eu estou falando da Secretaria de Estado, tá? Da federação. A gente implementou a política de gestão de riscos, o planejamento estratégico nessa secretaria. E o resultado é que a gente teve uma implosão, uma explosão interna. A governança bem estabelecida numa secretaria estadual fez com que a secretaria do lado falasse: opa, posso participar, posso me aproveitar também da sua política de gestão de riscos? Opa, olha lá, ele tem planejamento estratégico, vou fazer planejamento estratégico para mim aqui também. E através da implementação dessas estruturas, a gente conseguiu fazer com que isso expandisse. Então, doutora Rosa, eu já estava de olho aqui na sua pergunta. É sim possível você implementar a partir de uma secretaria e fazer esse lógico, você vai precisar de um aval do prefeito, como no caso eles tiveram do governador. Mas, é difícil imaginar que um prefeito, o governador vai se opor e falar: não faz governança aí não. Ele não vai fazer junto, mas ele não vai atrapalhar. E a partir, exatamente como a doutora Keila falou, a partir dos frutos, a gente consegue convencer. Pessoal, uma boa retórica até convence. Eu descobri por aí, tá, que eu até falo bem. Eu até consigo convencer um pouquinho, mas nada convence igual o resultado. Exato. Quando eu apresentar os resultados
da implementação da governança, ninguém vai conseguir se opor. Só quem quiser muito fazer o mal feito mesmo. Professores, eu tenho uma visão também voltada para a responsabilização. Eu acredito que num futuro não tão distante, quando começarem as autoridades, né, máxima dos órgãos, entidades, a serem, eu não falo punidas, mas a serem chamadas a responder por algumas questões, algumas omissões, vai se ligar um alerta e aí esse convencimento que vinha de baixo para cima, né, dos entusiastas ali do operacional e do tático, vai vir de cima para baixo, de um controle externo. Vai dizer assim, ó, vem cá, por favor, justificar aqui, por que você não implementou isso aqui? Vem cá, justificar aqui. Então, quando começarem de maneira formalizada, eu não falo punir, eu não estou aqui patrocinando esse tipo de questão. Eu estou patrocinando o seguinte, quando começarem de fato a ser responsabilizados pela omissão, eu tenho certeza que esse convencimento vai vir de cima para baixo e aí, com certeza, vai ser mais implementada a governança aí nos órgãos e nas entidades. O que vocês acham dessa colocação? Só, como diz aquele meme, só ouvi verdades. E coloquei aqui no chat, enquanto você falava, sua fala brilhante, coloquei aqui no chat a ratificação do que você falou em forma de acórdão. O acórdão 1270 de 2023 do plenário do TCU, ele fala explicitamente o que você falou. E ele já fala o que você está prevendo. Eu também previa, tá? Como um futuro. Já é presente. Na verdade, já é passado. É o acórdão do ano passado. E o acórdão 1270, ele vai falar com todas as letras do que eu vou falar agora. A falta da implementação da governança, os efeitos da falta da implementação da governança atraem responsabilização. Agora vem a melhor parte, para os membros da alta administração. Que tem a grande sacada desse acordo, e para mim ele é genial, é que a gente muda o nosso paradigma. A gente está acostumado a pensar em responsabilização em licitações de contratos para o pregoeiro, para o gestor do contrato, para o fiscal do contrato. E agora vem o TCU e quebra a cara da gente falando o quê? Se não fizer governança, vai ter sim responsabilização. Já está dito. Mas a responsabilização não vai bater na porta do pregoeiro, do fiscal, do gestor de contratos, do membro da equipe de apoio, vai bater na porta do prefeito e do secretário. E aí, dentro desse processo necessário de convencimento que eu faço andando pelo Brasil, eu sempre gosto de citar esse acordo. Porque se esse gestor máximo não for pelo amor, e quando eu falo ir pelo amor, é pelo convencimento de que a governança é boa para os seus governados, para os seus munícipes, que ele seja convencido pela dor. E o que é ser convencido pela dor? É pelo medo do CPF dele entrar na reta. Que seja. Não importa se ele vai pelo amor ou pela dor. Importa que ele implemente governança. Se ele implementar com medo do órgão de controle e pegar ele na esquina, que seja. Quem vai ser beneficiado depois vai ser o cidadão. Eu sempre falo nas minhas salas de aulas, eu não gosto de ser o cavaleiro do apocalipse. O cara que está soando a trombeta do final do mundo. Não gosto de ser esse cara. Mas se for necessário convencer as pessoas pelo medo da responsabilização, que assim seja. Porque o cidadão vai ser beneficiado, no final das contas, com a chegada da governança. E complementando, né, lá no início da fala dos professores, eu vejo como muito difícil e árido implementar a governança sem um abraço da autoridade máxima de um órgão, porque senão você gasta uma energia, mas não há aquele convencimento da autoridade máxima para com os outros elementos que estão ali dentro do órgão a se planejarem, a entenderem que hoje contratação pública não é mais uma salinha onde você joga ali uma demanda e vai se resolver. Hoje não, hoje todos os elementos de um órgão, de uma entidade, vão participar como equipe de planejamento, fiscal, e tudo isso é parte de um metaprocesso que a gestão vai ter que tocar. Essa gestão vai ter que tocar, mas essa gestão precisa de uma luz, que no caso, a governança, para poder trazer aí resultados eficazes à sociedade. Mas vamos seguindo aí.
Posso conseguir Vamos, alguma coisa? pode Já sim. deu uma Próxima hora de pergunta. live aí, a conversa vai evoluindo e sendo boa. Mas vamos lá, última pergunta aqui, até então, né? A gestão por competência, né? Diretriz da governança ganha importância com a nova lei, com a Lei 14.133, que a gente já está perdendo essa expressão de falar nova lei, né? Que já é uma lei que já tem tempo, desde 21. Diante disso, pergunta-se: a gestão por competência resolve-se com a oferta de capacitação ao servidor, professor Paulo Alves? Capacitei, está resolvido? Nunca, nunca. E aí é uma visão que a gente herda do decreto 10.024. Não sei se vocês perceberam que gestão por competências não é novidade. Não. Já não era para os especialistas e nem no meio das contratações a gente pode colocar como novidade. Porque o artigo 16 do decreto 10.024/2019, que é o famoso decreto do pregão eletrônico, já dizia que a gente tinha que trabalhar com gestão por competências. Só que, na minha visão, o decreto 10.024 induziu muita gente a erro. Porque lá no decreto 10.024 se dizia que as capacitações dos pregoeiros, dos membros da equipe de apoio, dos atores do macroprocesso, deveria ser baseada em gestão por competências. Aí, o pessoal começou a achar que gestão por competências era apenas uma política de definição de capacitações. Não é. Gestão por competências, para ser muito sucinto aqui com vocês, ela se baseia em 4 elementos. 4 elementos que vão sustentar uma política de gestão por competências. E aí, esse meu entendimento, para quem está anotando, ele é retirado tanto da resolução 347 do CNJ, que fala de gestão por competências, quanto da portaria 8678 da SEGES, que também fala de gestão por competências. Quando eu uno essas duas normas, eu descubro que a gestão por competências, na prática, ela é composta por 4 pilares. Primeiro pilar, identificação das funções chaves relacionadas à contratação. Se eu quero implementar a gestão por competências conforme a lei manda, e lá se diz no artigo 7º que eu vou implementar a gestão por competências nas funções essenciais, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o que é função essencial. Segundo passo, nas funções essenciais, definir um modelo de competências. E o que é o modelo de competências? Atribuições. É definir... Não. As atribuições orientam as competências. Veja que as atribuições se apresentam como um conjunto de atividades que eu tenho que executar. É. As competências é o que eu preciso ter para executar essas atribuições de forma adequada. Então, o que é competência? A gente fala que competência é chá. O que é chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Competências técnicas, competências comportamentais e competências gerenciais, que precisam ser antecipadamente definidas para eu saber quem é que pode ocupar essa função essencial. Então, 2 passos. Terceiro passo, eu vou escolher os ocupantes das funções essenciais de acordo com o meu modelo de competência. Ou seja, não é mais qualquer pessoa que pode sentar nessa cadeira da função essencial. Apenas a pessoa que cumpre os requisitos de competências. E aí, veja, qual é o 4º passo? 4 é 1 de 4. Capacitação. Qualificar. Só que, veja, como é que se faz essa capacitação, doutor Crispim? Baseado nas lacunas de competência. E o que eu chamo de lacuna de competência? É aquilo que me falta para que eu exerça de forma ideal aquele cargo ou função. Então, quando eu falo de estabelecer um modelo de competências, eu estou falando de definir 2 patamares. O patamar mínimo de competências, ou seja, sem esse mínimo a pessoa nem pode alçar o cargo, e o nível de competências ideal. A distância entre o mínimo para ocupar o cargo e o ideal para a ocupação do cargo, essa distância eu supro com capacitação, porque essa distância aqui é o que eu chamo de gap de competência, ou melhor dizendo, lacuna de competência. Então, o que é gestão por competências? Identificar a função essencial, estabelecer modelo de competência, selecionar os ocupantes de acordo com o modelo de competência e, finalmente, capacitar de acordo com as competências esperadas. É isso.
Excelente, A visão é excelente. muito maior do que uma simples capacitação, né, professor? Muito maior. Capacitar é essencial, a gente tem que capacitar, mas aí realmente implantar essa visão de gestão de competência é que é digamos assim, é a base para se chegar exatamente na governança, que é tudo isso que estamos aqui hoje conversando e trazendo como insight aí para os nossos amigos. Então, Perfeito. Porque senão você manda um agente fazer uma capacitação que não está nem ali roverando, vamos dizer assim, rodeando aquela competência, aquela atribuição. Então você vai pagar, a você vai pessoa, não tá, ele investir numa não está ali capacitação de um inserido no agente que não está ali. metaprocesso. Se ele não está no Perfeito. metaprocesso, né, Crispim? Como que eu vou mandar aquela pessoa se capacitar e aí depois, qual o retorno que ele vai trazer para dentro da administração, né? Então, Bom, Exatamente. realmente é essencial ter esse olhar mais apurado. Eu até brinco bom, que Peter Senge, em A Quinta Disciplina, ele fala do pensamento sistêmico, onde ele traz ali o domínio pessoal, a visão compartilhada, a aprendizagem da equipe como sendo algo essencial para dentro de uma organização. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma visão de aprendizagem contínua, e ele fala muito com relação da organização que aprende. Ele tem esse termo, organização que aprende. Ela está ligada exatamente a esses conceitos, né? Porque a partir do momento que eu entendo a minha necessidade, eu vou buscar atuar dentro dessa necessidade. E para atuar dentro dela, eu preciso pensar na gestão com competência, na governança, na sustentabilidade, para que, após tudo isso implantado, a gestão consiga buscar e trazer bons frutos para dentro daquele órgão e para quem, de fato, vai receber a atuação do gestor público. Então, bom, meus pessoal. queridos, nós já estamos aqui já há mais de uma hora, né, Crispim? Exatamente, mais de uma Essa hora já live aí. aqui, Já que eu queria assim, aqui agradecer imensamente ao professor Paulo Alves. A gente sabe o quanto é difícil a capacitação aí pelo país, né? A questão dos agentes públicos buscando capacitação, às vezes sem o recurso devido pela autoridade. E hoje eu posso dizer que o senhor aqui deu uma aula, como sempre. Essa live vai ficar gravada aí, o pessoal que tiver pode repassar, porque foi uma aula. Uma aula, exatamente. sim, eu fico muito feliz. Aprendi muito hoje, aprendi muito. O professor Paulo Alves aí, humildade intelectual e passa para a gente de maneira tão empolgante. Muito obrigado, professor, pela aula. É um prazer. Espero vê-lo novamente, pessoalmente, aí, por esse Brasil aí, em capacitações. E fica meu grande abraço e grande consideração. Obrigado aí por ser luz aí no nosso caminho das contratações públicas. Professor Paulo Alves, pode ficar à vontade, fazer Vai suas cá. considerações. Não, é só agradecer, Crispim, Keila, amigos, eu posso chamá-los assim, amigos, pelo convite. Eu fico muito honrado. Eu vi os grandes nomes que passaram aqui, alguns grandes nomes que passaram por aqui, e fico lisonjeado de estar no mesmo palco com eles, mesmo lugar onde eles, de forma, repito, tão descontraída e tão clara, falaram aqui a respeito dos temas deles. Amigos, vamos levantar a bandeira da governança, vamos fazer com que ela avance, porque quem ganha é o Brasil efetivamente, tá bom? Também estou na expectativa muito grande de encontrá-los em breve aí pelo Brasil, para a gente poder tomar um chopp, quer dizer, um suco de laranja, para a gente conversar, para a gente se alegrar, para a gente confraternizar. Eu sempre falo que é muito bom estar nos eventos, porque a gente compartilha de conhecimento, mas é tão legal quanto estar no pós-evento, onde a gente Network, confraterniza, onde a gente celebra, show. porque sozinho a gente não anda não, sabe? Quem Verdade. eventualmente quer andar sozinho, tem gente por aí que quer andar sozinho, a gente anda rápido, mas a gente não chega longe, não. E aí a gente vai junto, tá? Um ao lado do outro, dando força, vocês dando força para mim e eu para vocês, tá? Vamos nessa caminhada que ela tem muito caminho para percorrer ainda, e eu tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido. E fica o convite aí, Amém, professor, né, vindo aqui, professor? fica o convite aí, vindo aqui ao Espírito Santo, conhecer Guarapari aqui.
minha terra natal, que é onde eu moro aqui, no Espírito Santo. Fica o convite. Olha Obrigado. aí. Professora Obrigado. Keila, Olha só, aqui em Porto Velho o professor já veio algumas vezes, inclusive eu conheci o professor Paulo Alves a primeira vez aqui, na Oi, minha terrinha mesmo. Então, bom professor, prazer. uma satisfação tê-lo aqui conosco. É uma honra, na verdade, assim, dividir esse breve espaço de tempo aqui com o senhor, com um conhecimento, digamos assim, monstro no assunto, né? E eu só tenho a agradecer pelas palavras, pelo show que o senhor deu aqui na nossa live. E, Crispim, como sempre, uma satisfação poder estar aqui com você e dividirmos esse espaço, no qual a gente tem levado conhecimento para aqueles que não têm a condição de estar custeando um treinamento, né? Ou às vezes não tem nem a liberação do seu gestor para participar. Então, acaba ansiosos e desejosos por participar de treinamentos com tamanha qualificação. E hoje, assim, a gente vê a relevância do trabalho que nós fazemos aqui. E tê-lo aqui, professor, é sensacional. Muito obrigada pela sua participação, ter aceitado aí o convite de participar conosco. E, pessoal, agradeço a todos que passaram por aqui, que estão aqui até o presente momento com a gente. Tem o nosso amigo Berílio, que nos acompanha desde a primeira live, professor verdade. Santiago. Querido. Inclusive, nós vamos lançar, acho, para a próxima semana, a gente está lançando aí um artigo falando sobre a competência, governança e competência na administração pública. Então, aguardem que vem coisa boa por aí, Tá no pessoal. forno, tá no forno. Tá no forninho, tá no forninho. Então, Valeu. professor, satisfação mais uma vez, Crispim, e até a próxima. Tchau, Obrigado, pessoal. obrigado. Boa noite. Vai ficar Obrigado, amigo. gravada a live, hein? Live gravada. Fique com Deus.